Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1. Eu não sei se é de costume o tecladista acompanhar, mas se for, pode vir. Mas se não for, está tudo certo. Amém? Só se for, não sei, porque tem lugar, tem igrejas que, de repente, o tecladista não se sinta à vontade. Mas se sentir, deixa Deus te usar. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1. Eu vou ler o versículo 7. E depois, você vai lá para o versículo 17. Eu vou ler o 7. Depois nós vamos ler o 17, o 18 e o 19. 4 versículos apenas. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler, você só acompanha, por favor. E assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim, a outra irritava pelo que chorava e não comia. Versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi e comeu, o seu semblante já não era mais triste. Repetindo, assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Me permita repetir alguns versículos, só ouça. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Versículo 19. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, a sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Você diz glória a Deus? Você pode desocupar suas mãos por mais alguns minutos. Eu sugiro você levantar uma delas. Se você cansar, você troca. Calma que eu não vou tirar um período de oração, mas é só para precaução mesmo. Enfim, você levanta uma das suas mãos em direção ao altar nesse momento, fecha os seus olhos e abençoa mais uma vez a minha vida, porque eu preciso do favor de Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus nessa noite e ser um instrumento na mão dEle. Se você também deseja, começa a orar ao Senhor, a interceder pela minha vida nesse momento. Conforme você vai interceder pela minha vida, você está intercedendo pela sua, porque você vai dizer: Senhor, usa a tua filha nessa noite. Fala comigo através, Senhor, do teu vaso nessa noite. Isso, pode começar a falar com Deus, pode começar a orar nesse momento. Libera a tua voz em oração, seja em voz alta, seja baixinho, não importa. O que importa é você clamar aos céus. Você não vai repetir a minha oração, você vai orar do seu jeito, da sua maneira, enquanto eu oro aqui do meu jeitinho, da minha maneira, em nome de Jesus. Pai, eu quero render graças a Ti nessa noite. Eu quero louvar o Teu nome, eu quero bendizer o Teu nome, porque, Senhor, bom é estar na Tua presença. Senhor, bom é estar na Tua casa, Senhor. Bom é poder falar contigo, Senhor. Bom, Senhor, é poder ouvir a Tua voz, e eu te peço nessa noite. Nós estamos aqui reunidos no Teu nome, porque foi o Senhor quem disse que todas as vezes que nós nos reuníssemos em Teu nome, o Senhor estaria presente. E esse culto nessa noite não é em nome de homens. Esse culto nessa noite é no Teu nome, Senhor. E a prova de que esse culto é no Teu nome é a Tua presença, que nós já sentimos aqui nessa noite. Por isso eu te peço, junto com a Tua igreja, abre os céus em direção a nós. Abre os céus, Senhor, em direção a nós. Traz para nós a revelação da Tua palavra, Senhor. Me ilumina nessa noite e me usa conforme a Tua vontade. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço, abre a porta da palavra. Senhor, eu desejo entrar por ela nessa noite, Senhor. Abre a porta
noite, para que nós possamos te ouvir, Senhor. Ó Deus, em o nome de Jesus, cerca-nos com os teus anjos. E tudo aquilo que se opõe a esse culto, a essa reunião, tudo aquilo que se opõe às nossas vidas, caiam por terra nessa noite. Em nome de Jesus. Fica à vontade, Senhor. Nós queremos te ouvir. Fala conosco. Aguça os nossos ouvidos, Pai. Eu declaro, debaixo dessa palavra, que aquilo que o céu tem preparado para derramar sobre nós há de ser derramado no nome de Jesus. E nada há de impedir o teu agir. E o teu nome será glorificado. Eu posso ouvir um amém nessa noite? Isso, enquanto você abre a tua boca para dar um amém, isso, aplaude a Jesus, porque Ele merece, Ele é merecedor, Ele é digno. Enquanto você aplaude, glória a Deus, abre a boca também, começa a dizer que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, glória a Deus. Glória a Jesus. O primeiro livro de Samuel, embora seja um texto, obviamente, dois tão conhecidos, eu convido você a caminhar junto comigo nessa noite. Não porque sou eu quem estou aqui nesse momento como instrumento, mas porque é a palavra de Deus. E eu convido você nessa noite a passear por ele com bastante sensibilidade, porque eu costumo dizer que frases conhecidas, textos conhecidos, enfim, coisas que você está acostumado a recitar, Salmos 23, por exemplo. Senhor, meu pastor, em nada me faltará. Você, automaticamente, você fala na tua mente, você se deixar, você fala ele automaticamente. Mas quando você fala automaticamente, você não consegue meditar no que está sendo dito. É sobre isso, simplesmente. Não é que eu estou querendo que você tenha alguma impressão que eu vou falar algo que você nunca ouviu na vida. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Mas o Senhor vai falar com você nessa noite, em nome de Jesus. O primeiro livro de Samuel, ele começa com Israel, um dos pontos mais baixos da sua história. Porque havia uma ordem de Deus. O Senhor havia dado uma ordem durante a conquista de Canaã para que as tribos, elas expulsassem os cananeus. Só que o povo não dá ouvido ao Senhor, enfim. Então começa a se desenrolar uma história, um resultado de fracasso moral. Um fracasso espiritual. E por que não dizer um desequilíbrio no meio do povo de Deus, espiritualmente e moralmente. E aí você vai ver que, porque você vai observar lá no livro dos Juízes, como que o povo caminhava. Aqui, o contexto, você vai perceber que no livro dos Juízes vai dizer que os filhos de Israel, eles faziam o que parecia mal aos olhos do Senhor. E quando eles faziam isso, Deus levantava, suscitava inimigos. Porque Deus entende que o seu povo, nós, como povo de Deus, infelizmente, como a pastora Léa já mencionou aqui, mas eu não estou aqui fazendo torcida para que o tempo ruim não venha, não, pelo amor de Deus. Não estou fazendo essa oração, não, pastora. Em nome, a minha oração é que nos tempos bons a senhora consiga também ter inspiração. Mas o fato é que o Senhor percebe que o seu povo, à medida em que ele é afligido, ele se volta para ele. O povo, à medida que ele é afligido, ele se volta para Deus. E é isso que vai acontecer. Quando o povo se afastava, Deus levantava inimigos. Só que bastava um tempo de aflição para eles se voltarem para Deus e clamar ao Senhor. Você percebe que é assim na nossa vida, né? Basta o negócio apertar um pouquinho. Que a verdade é que a gente fica, abre aspas, é só uma força de expressão, a gente fica mais crente. Só que bastava Deus, bastava o povo se voltar para Deus, que Deus levantava libertadores. E o primeiro livro de Samuel está dentro desse contexto. Contexto aonde o desequilíbrio moral e espiritual está tomando o povo de Deus. Só que enquanto tem muitos desequilibrados, enquanto tem muitos embaraçados,
Enquanto tem muitos se afastando de Deus, no capítulo 1 do primeiro livro de Samuel, nós vamos encontrar uma casa. E nessa casa nós vamos encontrar alguém que, mesmo diante dessas circunstâncias adversas, ela decide se voltar para o Senhor. Primeiro livro do profeta Samuel, na família de Eucana, composta por Ana e Penina e seus filhos. A Bíblia diz que de ano em ano eles subiam para sacrificar ao Senhor. O culto era anual, uma vez ao ano se subia para fazer o sacrifício. Uma vez ao ano eles iam adorar a Deus, e o lugar da adoração, o lugar do sacrifício era em Siló. Então você percebe aqui que Siló é o lugar. Siló é o lugar do sacrifício. Siló é o lugar de ir adorar ao Senhor, de clamar a Deus. E todos os anos, Eucana subia com Ana, Penina e os seus filhos. Porção dobrada para Ana, porque ele amava Ana, mas o texto diz assim: o Senhor havia cerrado a madre de Ana. Quem é que cerra a madre de Ana? No capítulo 1, por 2 vezes, o texto diz assim: o Senhor cerrou a madre de Ana. Seria muito mais confortável para nós, é verdade, se a gente encontrasse ali dizendo porque o inimigo se levantou e cerrou a madre de Ana. O inimigo se levantou e impediu Ana de gerar. Só que não é isso que o texto diz. Quem cerra a madre de Ana não é o inimigo. Até porque esse poder ele não tem, a não ser que Deus o permita. Só que não há autorização do céu aqui para que a madre seja cerrada pelo inimigo. Mas quem cerra a madre? Deus. Quem é que fecha a porta? Deus. Quem é que decidiu não fazer? Deus. Quem é que está dizendo por hora? Eu vou repetir, por hora. Quem é que está dizendo não? Deus. Parece até uma má notícia, irmãs. Parece até uma notícia triste, mas não é. Porque eu entendo que se quem cerra a madre de Ana é Deus, se eu entendo que aquela porta que eu precisava entrar por ela e desejo entrar por ela, foi Deus que fechou. Se eu entendo que aquilo que eu estou pedindo, que eu estou orando todos os anos, foi Deus que decidiu não fazer, então isso significa que o que Ana precisa, que o que eu preciso, que o que você precisa, a terra não pode fazer. Mas a boa notícia é que se o que eu preciso e o que você precisa, a terra não pode fazer, isso quer dizer que Deus pode fazer. E se é Deus quem pode fazer, eu te convido a subir para Siló e clamar ao Senhor Todo-Poderoso. Lá vai Ana para Siló mais uma vez. O texto diz que é todos os anos, você entendeu? A resposta poderia ser até outra, mas hoje a resposta é essa. Quem foi que fechou a porta? Quem é que está impedindo isso de acontecer? Deus. Agora eu e você não entendemos, mas lá na frente Ele se revela para nós, e a gente vai entender tudo direitinho. Oh meu Deus. Todos os anos ela sobe. Todos os anos ela vai, junto com a sua família, sacrificar o Senhor. Ela vai lá adorar a Deus todos os anos. Só que ela volta todos os anos. Aparentemente, eu vou usar esse termo, aparentemente do mesmo jeito. Só que olha que interessante, todas as vezes que ela sobe para Siló, está no texto, no capítulo 1, que todas as vezes que ela subia, a sua competidora incessantemente a irritava para embravecer. Existem competidoras no mundo físico, não vou dizer para você e vou desenhar, vou dizer que não existe, porque infelizmente, né, o inimigo ele precisa usar alguns corpos para fazer isso, mas o meu intuito aqui não é fazer você olhar para o teu irmão e olhar ele como teu inimigo, ok?
tem que ter misericórdia. É difícil, né? Eu sei que é difícil, mas tem que ter misericórdia. Mas Ana aqui está sendo afligida por Penina. E Penina aqui pode trazer para nós, simbolizar para nós as vozes. Não necessariamente alguém. Pode ser alguém, repito, pode ser. Mas as vozes contrárias às circunstâncias que estão diante de nós. Sabe aquele dia que você decide se arrumar para a conferência e acontece de tudo? E a vontade que você tem é de tirar a sua roupa, colocar o seu pijaminha e ficar em casa? São as vozes. Penina dizendo, vai de novo? Vai mais uma vez? Vai mais um ano? Eu imagino que essas eram algumas das palavras de Penina. Vai de novo, Ana. Vai mais um ano para Siló. Para quê? Para voltar vazia? E quantas vezes eu e você estamos caminhando em direção ao altar, estamos caminhando em direção a Siló, estamos indo para o lugar da busca, para o lugar da adoração, da entrega, e as vozes dizem, não está adiantando nada. Mas você já vai entender que tem alguém aqui diante dos teus olhos que ouviu muitas vezes alguém dizer, desiste, Fabíola. Vai fazer jejum de novo, vai tentar fazer campanha de novo, vai insistir na oração ainda. Aleluia! Mas chega o tempo de Deus liberar uma palavra para mim e para você. E basta uma palavra para que tudo aconteça do jeito que Deus falou. E a palavra é dele. Lá vai Ana para Siló mais uma vez. E dá Penina tentando irritar ela. Só que o texto diz assim, que Ana chorava e não comia. Quando Deus me deu essa palavra para trazer para essa noite, eu fiquei questionando, eu falei, peraí, eu sei que tem um exemplo muito, mas Deus não me deu uma mensagem dentro da história da vida dela, pelo menos para hoje, né, que tem um exemplo muito lindo de equilíbrio, que é Abigail, né? Que mulher, meu Deus do céu, que mulher sábia e equilibrada. Eu falei assim, porque eu não podia pregar sobre Abigail? Ana está chorando, não está comendo. E quem disse que chorar é sinal de desequilíbrio? Aleluia! E quem disse, eu não estou aqui para incentivar você a ficar sem comer, né? Mas quem sabe esteja precisando como eu. Perdeu alguns quilos. Brincadeira à parte, irmãs. Eu não vim aqui dizer para você te incentivar a ficar sem comer, mas se esse é o tempo de estar chorando, esse é o tempo que a fome não vem. Desculpa, poderia ser uma outra palavra, mas é para o outro dia, porque hoje a palavra é pode chorar. Quem disse que chorar é desequilíbrio? Ana está triste, está chorando, mas está indo para o culto. Ana está triste, não come, está chorando, mas está indo para Siló adorar a Deus. Ó, igreja inteligente. Ana está triste, está chorando, mas olha Ana na conferência, ativadas. Oh, glória a Deus! Aleluia! Oh, Jeová poderoso! E foi isso que Deus me deu. Eu falei, Senhor, pode chorar, né? Glória a Deus por isso. Porque eu fiquei indagando, falei, peraí, Ana não come, Ana está chorando. Vão existir dias que Deus vai falar para você assim, não chores. Em nome de Jesus, que não seja dentro desse contexto no literal. Eu preciso dizer. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Tem a sunamita, lembra? Lembra da sunamita? Vai tudo bem. Não chora. Mantenha a pose. Todo mundo pergunta, vai bem? Justamente com aquilo que ela estava sofrendo. Vai bem com o teu filho? Vai bem com o teu marido? Vai tudo bem. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas capítulo 7, lá está a viúva de Naim. Jesus se aproxima dessa mulher, chorando. E Jesus vai dizer para ela, mulher, não chores. Para aquele momento, Jesus estava dizendo, não chores. Mas ele estava dizendo, não chores, porque ele estava prestes de dar uma alegria para ela, que era ressuscitar o filho. Então haverão dias que Deus vai falar, não chores.
Mas o tempo hoje, Deus está dizendo, pode chorar, mas só não desiste de ir em direção a Siló. Pode chorar, só não desiste de orar por aquilo que você quer. Só não desiste de orar pela tua casa, de clamar pela tua família. Pode chorar, mas vai para Siló. É interessante porque Eucana diz, Ana, por que choras? Eu não sou melhor do que 10 filhos. Não é uma questão de egoísmo de Eucana. É porque tem momentos que nem aqueles que nos amam, que estão do nosso lado, vão entender o nosso choro. É que em alguns momentos na vida tem que nem aqueles que estão conosco, e não é por maldade, é Deus mesmo que não permite, porque o negócio de Ana não é com a terra, não é com o marido, não é com Penina, o negócio de Ana é com o céu. Só tem um detalhe, eles vão sacrificar ao Senhor. Eles chegam em Siló mais um ano. Eles estão em Siló mais um ano. Só que após o sacrifício, existia ali a porção onde eles se assentavam e eles comiam para festejar. Não há problema nenhum em festejar. Tem um povo ali festejando junto com o sacerdote Eli. Só que quem precisa de algo que só o céu pode fazer, precisa entender para onde vai, se é para a festa ou se é para o altar. Precisa discernir aonde deve estar, se é para a festa ou se é para o altar. Se for dia de festa, pode festejar. Mas se não é tempo de festejar, é perigoso não ir para o altar. Então vai para o altar. Alguém consegue entender? Porque enquanto tem muitos se distraindo no momento em que não é para se distrair, no momento em que é para correr para o altar, tem muitos festejando. E Ana aprendeu a frase de que não é todo mundo. E a Bíblia diz que agora Ana, enquanto eles estão festejando, Ana vai correr para o altar. E no altar começar a se derramar e fazer a sua oração, e ela vai começar a dizer, Senhor dos Exércitos, se tu atentares para da tua serva te lembrares, e a tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei todos os dias da minha vida. Ana está indo para o altar. O que Ana está fazendo? Ana está triste, amargurada. Ana está tendo as opressões da sua vida, as aflições, mas Ana vai pegar as suas dores, as suas frustrações. Por que frustrações? Porque muitos nãos foram entregues a Ana. E esses dias Deus tem falado muito comigo sobre esse negócio de não dele. Porque até um determinado momento, já tem um tempo que eu sei que ele diz não, mas até um determinado ponto da nossa vida a gente acha que Deus vai sempre dizer sim, 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 sim. E às vezes Deus não diz sim, Deus diz não. E às vezes Deus não diz não, Deus diz espera. A única coisa que eu sei, e Ele tem me provado nos últimos dias inclusive, é que o não dele também é livramento. Que o não dele também é escape. Ana está ao longo dos anos subindo para Siló. Ana está ao longo dos anos sacrificando ao Senhor, adorando ao Senhor, mesmo amargurada, mesmo diante das situações adversas. Ana pega as frustrações, aleluia, e ela pega essas dores e frustrações e ela transforma em adoração. Porque eu estava lendo um pouquinho sobre essa questão de equilíbrio, porque eu falei assim, eu preciso trazer uma palavra que tenha coerência com aquilo que está sendo orado, que está sendo trabalhado. Só que o contrário de equilíbrio é o quê? Desequilíbrio. Equilíbrio é um estado de estabilidade. E esse equilíbrio, ele se apresenta exatamente quando forças, eu vou usar esse termo para nós, que faz muito sentido, forças opostas se apresentam. O equilíbrio não se apresenta nos momentos bons. O equilíbrio, ele não é revelado nos momentos bons. O equilíbrio, ele é revelado justamente nas situações opostas. É aí que ele se revela, é nos dias turbulentos. Porque, como eu disse, equilíbrio é estabilidade, é harmonia. E o desequilíbrio causa desordem.
Se tem desordem, tem desequilíbrio. Ana está sendo afrontada, está sendo submetida a uma força oposta. Só que ao invés de causar desordem, eu vou falar um negócio aqui, mas vocês vão ficar chateados comigo. Não é que o homem não faça barraco, mas assim, tratando de nós, mulheres, sei, acho que deve ter mais sanguínea e mais colérica no meio das mulheres, será que é isso? Mas enfim, gente, vocês vão ficar aí curiosos, mas qualquer coisa me perdoe. Só que Ana está sendo submetida a uma circunstância oposta, uma força oposta. Só que não tem desequilíbrio. Tem choro, tem lamento. Mas ela vai correr para o altar. Já que não pode gritar, já que não pode abrir a boca, já que não pode fazer aquilo que a sua carne gostaria de fazer, de enfrentar a situação de outro jeito, corre para o altar, meu irmão. Porque é no altar que Deus vai ter como te justificar. É no altar, orando e apresentando a Deus as afrontas da vida, que Deus vai poder te justificar. Ana está no altar, o sacerdote olha e não entende. Porque eu acabei de dizer para você alguns minutos atrás, que às vezes aqueles que eram para entender, infelizmente, para nós, infelizmente, não entende. Mas é a permissão de Deus. Porque o sacerdote que era para discernir e entender, está dizendo, está embriagada, mulher. Ela vai dizer, não. Estou atribulada de espírito. Mas como o espírito é sujeito, Ana se domina, está dizendo, eu estou atribulada de espírito, porém, eu tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Enquanto tem alguém festejando, Ana troca a festa para o altar. E quem decide abrir mão de algumas coisas para correr para o altar, para correr para a oração, para correr para a presença de Deus, para buscar a Deus, quem decide fazer isso, pode ter certeza que é no altar que você vai ter a resposta que você precisa. Está embriagada, mulher? Não, estou atribulada de espírito e tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Sabe o que Ana vai ouvir? Sabe quem está diante do altar, quem tá subindo para Siló, quem está insistindo em oração, mesmo diante das vozes contrárias, sabe o que ela vai ouvir? Ana, que Deus conceda a tua petição. Vai em paz e o Deus de Israel conceda a tua petição. Se tem alguma desordem, algum desequilíbrio em alguma área da tua história, o altar te respalda para arrumar a bagunça. E a palavra de Deus liberada para você nessa noite é: vai em paz e o Deus de Israel te conceda a tua petição. O Espírito Santo fala ao meu coração, você orou por isso. Você falou, Senhor, a única coisa que eu preciso é ter paz. E o Senhor, através da minha boca, está dizendo, vai em paz e o Deus de Israel te conceda a tua petição. O que ela está recebendo aqui no altar? Ela está recebendo uma palavra, como é que eu posso dizer? Fui olhar para o relógio. Pastora, me avisa quando eu tiver, porque eu me perdi aqui na conta. Pode me avisar, tá? Manda um bilhetinho bonitinho falando assim, acabou seu tempo, amada. De verdade, eu não sei o que houve comigo hoje. Eu sou tão certinha, pelo menos na medida do possível, certinho, no horário, mas eu me perdi na conta. Ela recebe uma palavra. E depois de uma palavra, a Bíblia diz, vai em paz e o Deus de Israel te conceda a tua petição. Palavra liberada. Porque foi mais do que uma entrega. Mais do que uma oração. A Bíblia diz que ela vai dizer assim, acha a tua serva graça em teus olhos. E o texto diz, e assim ela foi pelo seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Eu gosto muito dessa parte, porque alguém que chega atribulada em Siló,
Alguém que entra pelas portas como essa. Quantas vezes eu já entrei atribulada, quantas vezes eu já entrei angustiada e entro, porque até hoje a gente sofre por algumas coisas e a gente entra atribulada, mas quem entra no altar, quem entra no templo, quem entra na presença de Deus, seja lá da forma como for, quem entra na presença do Senhor não tem como sair do mesmo jeito, porque quem recebe uma palavra recebe também um semblante diferente. E esse texto diz que ela diz assim: e assim seja a sua serva ache graça aos teus olhos. E assim ela foi e comeu, e o seu semblante já não era triste. Sabe o que eu quero dizer para mim e para você nessa noite? Para eu e você nessa noite? É que vamos voltar para casa. E alguns de nós, alguém vai olhar e vai dizer: o que tinha naquele culto? Você vai dizer assim: é que eu recebi uma palavra. E eu recebi uma palavra, glória a Deus. Eu não estou dizendo só da minha ministração aqui nesse momento, não. Do início ao fim desse culto, se você prestar atenção, Deus estava falando sobre gerar, gestação. Deus estava falando sobre isso. Então Deus tem uma palavra para você nessa noite. Pode ir em paz e se prepara para chegar lá, aonde você mora, aonde você trabalha, e alguém dizer: eu não sei o que aconteceu, fulana, nesse fim de semana, mas você está diferente. Você vai dizer: eu recebi um vai em paz na minha vida. Vai em paz. E o Deus de Israel te conceda a tua petição. Seu semblante já não era mais triste. Ela volta diferente. Eles se levantam, voltam para casa. E o texto diz assim: Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E como eu pergunto muito, e quando se fala quando fala com o Senhor, então, na verdade, no dia a dia, né, Gleice? Por quê? Eu tenho por quê? Mas por quê? E eu perguntei: por quê? Por quê, Senhor? Porque o Senhor se lembrou, se o Senhor não se esquece. Pode uma mãe esquecer de um filho que cria, que não se compadeça do filho do seu ventre, ainda que essa se esqueça? Eu, o Senhor, todavia, jamais me esquecerei de ti. Se Deus não se esquece, por que está dizendo que o Senhor se lembrou dela? Porque Deus gosta de usar a nossa linguagem para a gente entender. E esse se lembrar quer dizer: é que chegou o tempo, Fabiola. É que chegou o tempo de eu fazer na vida de Ana. É que chegou o tempo de eu cumprir na vida de Ana. E o Senhor se lembrou dela. Deus está dizendo: você pode, eu não sou muito desse estilo, mas vale para isso. Você pode virar para essa Ana que está do teu lado e dizer: o Senhor se lembrou de ti hoje. É profético, Fala: o Senhor se lembrou de ti. Deus está dizendo: Ana, chegou o tempo de se cumprir aquilo que eu liberei sobre a tua casa. Chegou o tempo de eu alcançar o teu filho. Chegou o tempo de eu alcançar o teu ventre espiritual. E se você desejar o físico. O tempo se passa. E a Bíblia diz que Ana vai ficar lá amamentando. E o nome do menino é Samuel. Que quer dizer ouvido por Deus. Deus nos dá coisas que almejamos e desejamos, mas Ele de fato jamais vai dar a glória dele para outro. Porque enquanto eu e você carregamos um Samuel, eu não sei o que você deseja, o que você precisa, mas olha para Ana. Ana está carregando um Samuel. Todas as vezes que alguém pergunta o nome de Samuel, ela está dizendo, em outras palavras: o Senhor ouviu a minha oração. O que Samuel quer dizer? Vamos lá, para você não achar que eu estou inventando, né? O que Samuel quer dizer? Ouvido por Deus. Se Samuel quer dizer ouvido por Deus, todas as vezes que Ana olha para os seus braços, ela também se lembra: Deus ouviu a minha oração. Ela fica um tempo, não sobe para Siló.
E eu imagino que tem muita gente, porque naquele tempo não era diferente, que alguém olha e diz: ih, desistiu, hein? Não chegou em Siló hoje. Ih, desistiu, hein? Não veio sacrificar o Senhor esse ano. Só que Ana, por enquanto, está sendo cuidada por Deus com aquilo que o Senhor a entregou. Só que imagina o inferno, talvez. Enfim, alguém pensando, desistiu. Só que chega o ano de Ana subir para Siló novamente. Chega o ano de Ana ir para o altar novamente. E quando ela chega em Siló, ela chega diante do sacerdote ali e vai dizer: eu sou aquela mulher que estive aqui orando ao Senhor. Ao Senhor eu pedi, e ao Senhor eu entreguei. Ao Senhor eu pedi, e ao Senhor eu entreguei. E ela começa a dizer: por esse menino orava eu. Ao Senhor eu pedi, e ao Senhor eu entreguei. Eu quero dizer para alguém aqui nessa noite: eu não sei o tempo, eu não vou ser leviana em dizer que amanhã, semana que vem, eu não sei. Eu só sei que Deus tem poder para fazer. Agora o tempo, o ano, eu não sei. Mas eu quero liberar essa palavra para alguém aqui nessa noite. Vai chegar o tempo de você declarar. Eu não sei se o Samuel é uma restauração do teu casamento. Eu não sei se o teu Samuel é uma libertação do teu filho. Eu não sei se o seu Samuel é uma cura que você precisa. Eu só sei de uma coisa: que você vai entrar por essas portas declarando para os quatro cantos e dizendo: por esse filho orava eu, por esse casamento orava eu, por esse ministério orava eu. Você crê nessa palavra nessa noite? Então levanta a tua mão e adora esse Deus. Há 25 anos atrás, melhor dizendo, há 30 anos atrás, eu conheci um pagodeiro. Só vou dizer a idade que eu tinha. Mas tem adolescente aqui? Tem adolescente aqui? Jovem? Tem. Eu não era crente. Muito importante dizer isso. Eu tinha 15 anos quando eu conheci meu esposo. A idade dele deixa pra lá, gente. Isso vai dar um pano pra manga. Eu tinha 15 anos. Tem pouco tempo, né? Você está percebendo isso. Ai, Jesus, 45, meu Deus do céu. Olha para o lado dessa irmãzinha. Só a irmã. Os irmãos, me dá licença, vocês não precisam falar não, tá bom? Fica quietinha aí, com todo respeito. As irmãs falam assim: nem parece. Vocês falaram com fé, hein? 45, fala aí. Nem parece. Fala a verdade. Há 30 anos atrás eu conheci meu esposo. Não era ainda famoso, fazia parte do grupo Os Morenos. Enfim, o tempo passa, eu descubro que ele é viciado na cocaína. Viciado na cocaína. Eu chego da escola um determinado dia, entro no apartamento e ele estava totalmente drogado. E foi a primeira vez que eu vi ele drogado, então eu descobri que ele era usuário de drogas. Ele disse: não, é só de vez em quando, eu não sou viciado. Só que o tempo foi passando. Aí sim, né? Mina de Fé, outras músicas, mas a primeira foi Marrom Bombom, ninguém conhece, né? Aquela música lá do Marrom Bombom. Essa aí não dá para citar a frase, não. Essa música aí. Marrom Bombom, Mina de Fé, enfim. No tempo da Mina de Fé, o meu marido já não era mais um homem desconhecido. Foi a música que estourou em todas as rádios e TVs do Brasil. Então, meu marido tinha se tornado um homem muito famoso. Junto com a fama, dinheiro, sucesso, prostituição, né? Mulheres. E eu me lembro que, alguns anos depois, 3 anos depois que nós estávamos juntos, eu engravidei do meu filho. Eu tenho 2, nós temos juntos o Kainan, que tem 21 anos, e o Júnior, que tem 26. E eu estava grávida do meu filho mais velho quando a música Mina de Fé estourou em todas as rádios do Brasil. Meu marido já não parava dentro de casa. Antes de ser famoso já era difícil.
Agora, nesse tempo, o Vaguinho muito famoso já não parava cada vez mais, era 3, 4, 5 dias fora de casa. Eu, cada vez mais entristecida, caminhando para uma depressão. E eu me lembro que quando o meu filho nasceu, eu tinha apenas 18 anos. O Júnior nasce, e quando o Júnior completa 1 ano de idade, o meu esposo foi embora de casa. Estava no auge do sucesso, no auge da fama, foi embora de casa. Eu estou fazendo um resumo para nós podermos orar, mas você vai entender, e eu vou selar aquilo que o Senhor me entregou para essa noite. Cada vez, quando o Júnior estava com 1 ano, ele foi embora de casa. E quando ele foi embora de casa, aí que eu entrei em uma depressão profunda, me tranquei dentro de casa. Foram 3 meses trancada dentro de casa, 3 meses ouvindo vozes, 3 meses ali sem conseguir comer. Minha mãe que tinha que me dar banho, me colocar no chuveiro, senão eu não ia tomar banho, não penteava o cabelo, coisas que a depressão traz. E com uma série de coisas também espirituais. E eu me lembro que eu fui cada vez mais, eu só sabia chorar, 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 e ver a noite chegar, o dia clarear. Eu só sabia chorar, 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 oprimida. E numa tarde, eu comecei a ouvir uma voz, e essa voz começou a dizer assim: tá vendo? Você perdeu a sua juventude com esse cara, tão nova, agora está aí, abandonada mais uma vez, largada, sozinha. E aquela voz começou a me lembrar, porque existe uma questão, como eu disse, de abandono paterno, de rejeição. E aquela voz começou a potencializar isso, dizer: tá vendo? Abandonada pelo pai, agora abandonada pelo marido, sozinha, largada, não tem jeito para você. Só tem um jeito de você acabar com esse sofrimento. Tá vendo a chave do seu carro em cima dessa mesa? Pega essa chave, faz isso. Acaba com a tua vida hoje. Aquela voz me dizia. E eu fui para pegar a chave do carro, porque aquela voz estava dizendo que era para eu tirar a minha vida de uma determinada forma. Me dava as instruções para que eu fizesse. E eu fui andando para pegar a chave do carro. Quando eu estendi a mão, o meu filho que estava na cozinha, minha mãe sem saber de nada, estava lá na cozinha, e meu filho que estava já com 2 anos, o Júnior, passa correndo entre eu e a mesa. E quando ele passa correndo, eu não consigo pegar a chave, porque do outro lado eu ouvi uma voz dizendo: Fabíola, tá vendo? Você não pode fazer isso. De um lado era o diabo, o inimigo, dizendo: se mata, acaba com a tua vida hoje. Mas do outro lado, o próprio Deus se apresentou na minha sala e disse o meu nome, e disse: você não pode fazer isso. Não consegui entender o que estava acontecendo. De um lado uma voz diz: acaba com a sua vida. Do outro lado uma voz diz o meu nome. Eu não conhecia esse Deus, mas esse Deus já me conhecia. Porque na minha casa, na minha família, tinha uma mulher de altar, que era a minha avó. E sobre a vida da minha avó tinha uma promessa, tinha uma palavra. A minha avó já tinha sido recolhida pelo Senhor naquele tempo, mas a palavra de Deus ainda estava de pé. Eu não entendi muito bem, eu só sei que alguns dias depois uma vizinha bate na minha porta. Quando eu abro, porque eu não abri a porta para ninguém, 3 meses trancada dentro de casa, sem abrir a porta, sem sair para a rua. E eu me lembro que minha mãe que tinha que cuidar do Júnior, e uma vizinha bate na minha porta, e quando eu abro, ela diz: vim te fazer um convite hoje. Eu falei: se for para aquele centro que a gente foi, talvez, tal dia, tal tempo, algum tempo antes, né? Eu não quero saber disso, eu não quero ir. Porque eu não queria saber de mais nada, na verdade. E ela disse: não, eu quero te convidar hoje para você ir na igreja. Obviamente, que como uma grande parte de que não conhecia Jesus, eu falei assim: para a igreja piorou. Sofrendo, amargurada, entristecida, arrasada, mas fugindo de Deus. Só que eu aprendi uma coisa: a gente pode até tentar fugir de Deus, mas Deus sempre vai preparar o caminho de Damasco para aqueles que são escolhidos por Ele. Você pode estar fugindo de Deus há muito tempo, mas Deus te escolheu. Glória a Deus. E eu me lembro que eu tentei, quando ela disse para a igreja, eu falei: eu preciso dar uma desculpa para ela. A primeira desculpa, eu falei: não tenho roupa. Amiga, não tenho roupa para ir para a igreja. Não tem problema, a roupa que você tiver, pode vestir e vamos. Eu tentei dar algumas desculpas, fugir daquele convite, mas no final, era uma tarde de oração.
E então, depois de 3 meses, eu estava entrando dentro da casa do Senhor. Eu estava entrando dentro da igreja. Um culto, uma roda de oração, poucas pessoas naquela roda de oração. E um pastor ali pregando para aquelas poucas pessoas. E eu me lembro que ali no meio daquelas pessoas, aquele pastor começou a pregar para todos que ali estavam. E ele dizia: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Dentro de mim, eu olhei para minha mãe, para minha vizinha, e eu me perguntei, falei, não, alguém disse para ele. Uma das duas falou para ele, antes de eu chegar, que a minha casa está destruída, porque ele está pregando ali, dizendo que crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E ele continuou pregando, até que ele disse, Salmos 30, o verso 5, ele disse: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu estava 3 meses em depressão profunda, vendo a noite chegar, chorando, vendo o dia amanhecer, e esse homem diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu olhei para as duas, para minha mãe e minha vizinha de novo, e pensei, não disse, mas vontade tinha, vontade de dizer para ela, quem foi que contou para ele, que eu estou 3 meses em depressão profunda, chorando, vendo a noite chegar, como que ele sabe disso? E eu e você hoje sabemos que ninguém dedurou nada, é o Espírito Santo que conhece. E no final daquele culto, levantei as minhas mãos e entreguei a minha vida para Jesus. E, glória a Deus, pode aplaudir a Jesus, vai. E eu tenho muita alegria em dizer que eu tinha apenas 19 anos. Nunca é tarde para aceitar Jesus, mas eu tenho uma alegria de dizer, eu tinha 19 anos. Mas eu confesso para você que com 19 anos eu tinha uma sensação que eu já estava vivendo já uns 30 ou mais. Das situações que eu vivi no oculto, enfim, das coisas que eu vivi nos bastidores da minha vida. Mas aos 19 anos de idade, eu entreguei minha vida para Jesus. E eu me lembro que a partir daquele dia eu falei: Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. E eu creio que será salvo eu e a minha casa. Comecei a buscar a Deus, o Vaguinho no mundo, Grupos Morenos no auge, saiu do grupo, lançou carreira solo, estava no auge da fama, do sucesso, ganhando dinheiro, fazendo sucesso. E eu me lembro que eu comecei a falar com Deus e eu disse: Jesus, eu vou buscar ao Senhor. Eu creio que será salvo eu e a minha casa. Eu vou buscar pela restauração do meu casamento, eu vou buscar pela libertação do meu marido. Mas eu não vou falar nada com ninguém. Escondi da minha sogra por um tempo, que depois nós nos descobrimos numa situação muito bonita, que ela também estava caminhando na igreja. Escondi porque eu não queria que ninguém soubesse. Eu queria que Deus trabalhasse de uma forma que eu entendesse que foi Ele que fez. E eu falei: eu não vou falar para ninguém, e eu não vou falar para o Vaguinho que agora eu estou na igreja. Eu vou orar no secreto, e o Deus que ouve no secreto vai fazer alguma coisa. Quantas vezes num culto como esse o telefone tocava e era o Vaguinho, e eu obviamente estava no culto, não atendia, e nem depois eu não atendia, para ele não saber que eu estava numa igreja. Comecei a ir para os cultos escondido dele. Nós ainda estávamos separados, mas tínhamos um filho, então tínhamos um vínculo de alguma forma. Então eu escondi dele por muito tempo. E eu me lembro que no dia 30 de outubro do ano de 2000, eu fui para a casa da minha sogra para ela ver o meu filho, que ela queria ver o meu filho, ainda só tinha o Júnior ainda. E eu me lembro que quando eu cheguei na casa da minha sogra, ela disse: minha filha, fica aqui comigo essa noite, porque tem 3 dias que meu filho desapareceu. Ninguém sabe onde o Vaguinho está. O Vaguinho sumiu. O Vaguinho desapareceu. E eu me lembro que eu fiquei com a minha sogra aquela noite. Muitas coisas haviam acontecido antes disso, mas enfim. Eu só sei que quando eu fiquei com a minha sogra, 10h30, 11 da noite, o meu telefone toca, e quando eu atendo, era o Vaguinho do outro lado da linha, com a voz embargada, com muita dificuldade para falar. E ele tentava dizer: Fabíola, eu estou no motel com dor, no Meier. E eu me lembro que eu não conheço, gente, não sei nem vir aqui, não chegar aqui, não sei chegar no Meier, não sei andar por aí até hoje. Imagina há 25 anos atrás, sem GPS. Entreguei a idade mais ainda, né? Mas eu já falei para vocês, vocês já sabem que nem parece, está tudo certo. Não tinha GPS. Eu me lembro que ele falou: estou no motel, já falei, né? Tal, no Meier, e eu preciso que você venha ao meu encontro. Minha sogra preocupada, 3 dias que ele sumiu, e pensando que alguém poderia ligar para dizer que ele estava morto em algum lugar. E ela falou: o que foi, minha filha? Eu falei: é o Vaguinho que está no lugar e quer que eu vá para onde ele está.
Só que eu não disse para ela o estado que ele estava pelo telefone, porque eu não queria afligi-la. E eu disse, ele está num lugar e quer que eu vá para lá? E ela falou, vai lá, minha filha. Entrei no carro. Como eu disse, não sabia, não sei chegar no Meier. Entrei no carro, fiz uma oração e falei, Deus, não sei chegar nesse bairro, não sei chegar nesse motel, mas o Senhor pode me levar. Liguei o carro, fiz a oração, liguei o carro, só lembro pegando a linha amarela e eu não sei mais aonde eu saí. E eu me lembro que de repente eu já estava na porta daquele motel e o homem querendo impedir de eu entrar e eu dizendo, tem uma pessoa aí dentro me esperando. Ele deve ter pensado assim, uma barraqueira, a mulher quer fazer um barraco, quer dar um flagra, eu não sei o que ele pensou, mas ele tentou me impedir de entrar. Por fim eu consegui encontrar o quarto onde ele estava e aquele homem famoso, no auge da fama, arriado numa cama, 3 dias nesse motel, trancado, cheirando cocaína e bebendo uísque, se drogando durante 3 dias seguidos, sem comer qualquer outra coisa saudável, sem beber água, bebendo uísque e usando droga. 3 dias seguidos, arriado numa cama, sem conseguir sentar direito, e um prato com vários papelotes de droga na mesa. E eu me lembro que quando eu olhei para aquele estado do meu esposo, eu sentei na cama, e a única coisa que eu podia fazer era clamar aos céus. Eu iniciei pregando aqui que o que Ana precisava, a terra não podia fazer. E com toda a humildade do meu coração, eu entendo disso. Porque quando a terra não pode fazer, é aí que o céu se manifesta a nosso favor. Eu comecei a orar e falar, Deus, e comecei a clamar ali, a única coisa que eu podia falar era clamar. Eu comecei a orar baixinho para que ele não percebesse que eu estava orando. E eu me lembro que de repente uma voz disse assim, tá vendo? Orou por ele, jejuou por ele, mas ele está morrendo. Lembra de Ana subindo para Siló, a Penina dizendo, vai de novo, vai mais uma vez, é desse jeito que funciona. Aquela voz dizendo, tá vendo? Orou, jejuou, buscou, mas ele está morrendo de overdose. Língua enrolada, boca torta, respiração ofegante, olho arregalado, indícios de overdose. E a única coisa que eu podia fazer era mexer meus lábios e falar com Deus. E de repente, no meio do silêncio, o Vaguinho fala, Fabíola. Eu falei, o que foi? Me assustei e pensei, ele ouviu a minha oração e eu não queria que ele ouvisse. Ele falou, Fabíola, eu quero te pedir perdão. Língua enrolada, boca torta, respiração acelerada, olho arregalado, dente preso. Quem já ouviu meu testemunho aqui alguma vez? Poucas pessoas. E eu estou repetindo isso para você entender o que Deus fez. Língua enrolada, boca torta, respiração acelerada. E ele tentava dizer, Fabíola, eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão porque eu fiz isso. Eu quero te pedir perdão por isso, por isso, por isso. E ali ele começou a tentar falar. E ali está, com a língua enrolada, boca torta, respiração ofegante, ainda arraiado na cama. E eu me lembro que ele pegou o prato que tinha várias drogas ali, papelotes, ele apresentou para mim. E ele falou para mim, acabou. Eu já tentei de tudo. Não tem mais jeito. E quando ele falou isso, não tem mais jeito. Pela primeira vez na vida eu preguei dentro de um quarto de motel para uma pessoa. Ele disse, eu já tentei de tudo, não tem mais jeito. Eu falei, Vaguinho, mas eu conheço um que pode te ajudar. E aí ele perguntou, quem pode me ajudar? Eu já disse, eu já tentei de tudo. E língua enrolada, boca torta, respiração acelerada. E ele tentando dizer, eu já tentei de tudo. Eu disse, Vaguinho, eu conheço um. E o nome dele chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Com a língua enrolada, com a boca torta, respiração acelerada, olho arregalado, arriado na cama. De repente ele senta direito e ele levanta uma das mãos ainda com um pouco de dificuldade. Língua enrolada, boca torta, respiração ofegante. Ele levanta uma das mãos e ele começa a tentar falar, Jesus, Jesus. E então ele consegue dizer, Jesus, entra na minha vida que eu quero ser um novo homem. Quando ele disse Jesus, esse nome poderoso, quando ele disse Jesus, não tinha mais língua enrolada, não tinha mais boca torta, não tinha mais respiração ofegante. Ele ficou de pé, começou a pular e disse, Fabíola, a partir de hoje eu sou de Jesus. Você pode glorificar de pé por gentileza. Aplaude a Jesus aí. Glória a Deus. Aleluia. É por isso que eu disse para você que eu posso dizer, por esse menino orava eu.
Por essa restauração desse casamento, orava eu. E se Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na sua casa, na sua família. Você pode levantar uma das mãos, eu já entrego a minha oportunidade para eu liberar essa palavra para você. Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição. Eu profetizo que você vai contar o seu testemunho. E eu quero profetizar também que as circunstâncias adversas, que as vozes contrárias não vão desestabilizar você. Quando as vozes contrárias começarem a dizer não adianta, não vale a pena, você vai declarar na tua casa, onde quer que seja, você vai dizer: eu tenho uma palavra. Você pode aplaudir a Jesus aí? Glória a Deus, Deus te abençoe.